Eu venho do interior da Bahia, eu nasci no interior da Bahia, numa cidade chamada Lagoinhas, e nasci em 74, me entendi por gente dos anos 80, por conta da minha mãe, da família da minha mãe. Eu tive uma formação católica e lá em Alagoinhas era quem comandava a diocese, eram duas paróquias, a paróquia de São Francisco e a paróquia de Santo Antônio. Quem comandava a diocese eram bispos e padres ligados à teologia da libertação. Então, a minha inserção na Igreja Católica, a minha formação católica foi também uma formação política, através do movimento pastoral. Então, as primeiras noções de comunitarismo, as primeiras noções de comunismo, de socialismo, ainda que não tivessem esses nomes, foram dados pela Igreja. Foi o que politizou, digamos assim, minha existência, e foi o lugar onde eu participei das primeiras organizações políticas. Assim, o movimento pastoral era um movimento, antes de tudo, político, né? Não um movimento religioso, era um movimento político. Então essa é a minha formação. Depois eu passei um período no colégio interno, na Fundação José Carvalho, que era uma escola filantrópica para alunos com altas habilidades. E quando eu saí da escola, que foi o período que o Collor estava no poder, a saída, o Fora Collor, eu participei daquele movimento todo, claro que lá na Bahia, pelo impeachment do presidente. E quando eu saí da Fundação José Carvalho, que fui morar em Salvador, já como aluno universitário, eu me ingressei, eu me engajei na luta do movimento gay, que na época não era movimento LGBT, mas um movimento gay, assim. E aí a minha atuação começa a ser uma atuação mais pontual, assim. Eu nunca perdi a perspectiva mais ampla, mais universal, que envolve os direitos de minorias, ou a dignidade humana, ou os direitos humanos. Mas havia uma concentração ali na política em favor dos direitos LGBTs, porque eu sou gay assumido, eu assumi minha homossexualidade com 16 anos, foi inclusive uma das razões de me afastar da igreja, foi o fato de ter assumido minha homossexualidade. E é isso, e passei a atuar no movimento social. Como aluno universitário, eu sempre fui um aluno interessado em pesquisa, me engajei em pesquisa acadêmica, e como repórter, sempre trabalhei nas questões sociais, assim, dirigi meu trabalho como repórter, sou formado em jornalismo, para trabalhar em questões sociais, é onde eu atuava politicamente. Criei e coordenei um núcleo de mídia e cidadania nas faculdades Jorge Amado, hoje Unijorge, que trabalhava com o balcão de justiça e cidadania, trabalhava com mediação de conflito, formação de mediadores de conflito nas periferias de Salvador, para ampliar o acesso à justiça, das pessoas à justiça. E nós da comunicação fizemos uma documentação da implantação do balcão de justiça e cidadania, e depois a gente entendeu que não bastava só documentar a implantação do balcão, a gente tinha que refletir sobre as próprias demandas do balcão. Então a gente criou um programa de formação das pessoas nas periferias para a mídia, uma educação pela mídia e para a mídia, como as pessoas lidarem com esses discursos mediáticos, como elas produzirem suas próprias representações a partir dos recursos que elas dispunham, das novas tecnologias da comunicação. E aí essa é a minha formação de ativista, assim. Aí rolou um pequeno acidente de percurso, que foi o fato de eu ter mudado o meu objeto do doutorado. Eu trabalhava com narrativas de presidiários do Carandiru, essa literatura que surge no rastro da chacina. Eu mudei meu objeto para estudar o Big Brother Brasil, que era um fenômeno de audiência. Então, um fenômeno de audiência desprezado pela inteligência e pelos jornalistas de segundo caderno. Todos falavam mal, e o programa, mais falava mal, mais o programa era um sucesso. E todas aquelas afirmações arrogantes da elite intelectual, de que o programa emburrecia, de que o programa devassava a intimidade, todos aqueles discursos frankfurtianos, tributários da teoria crítica frankfurtiana, reproduzidos de maneira rasteira nos jornais. Eu queria saber até que ponto isso era verdade, até que ponto o programa de fato emburrecia, ou se o programa politizava as pessoas. Ninguém troca, para citar aí o Jean Baudrillard, ninguém troca um comício por um último capítulo de novela por acaso. Alguma coisa mudou aí na sociedade para que as pessoas tenham perdido o interesse pelas representações políticas convencionais. E aí eu me inscrevi no programa, porque fazia parte da pesquisa um tipo de etnografia do programa, conhecer o programa, como é que ele é feito por dentro, não só a sua forma, o seu discurso que a gente recebe pronto, mas entender como ele era feito e quais eram as estratégias discursivas dos participantes para construir a si mesmo como um produto, como um personagem. E para minha surpresa eu fui selecionado
pro programa e participei. E aí o que eu havia planejado não aconteceu, que era sair do programa, voltar para academia, para meu universo. Eu tinha me convertido num objeto do meu próprio estudo, numa celebridade instantânea, com uma popularidade enorme. O programa teve mais de 60% de audiência, que é um número considerável, e considerando o tamanho do Brasil, um país continental, com um número reduzido de leitores, com uma população que se informa basicamente através da televisão. Isso me deu uma visibilidade enorme, e eu saí do programa famoso, e eu precisava administrar essa fama. O que é que eu vou fazer com ela? Como é que eu posso conciliar essa nova etapa da minha vida com a antiga etapa, com as coisas que eu tinha vivido até então? E aí surgiu a ideia de vir candidato através de 3 convites que eu recebi. Um na sequência do ACM Neto, quando a candidatura dele a prefeito de Salvador em 2006, depois de Aloysio Mercadante aqui em Brasília, quando eu vim fazer uma fala, fazer uma comunicação, uma audiência pública no Senado, e por fim de Heloísa Helena em Salvador. Quando eu encontrei com ela, os 3 me fizeram convite para me candidatar. Até então eu não era filiado a partido nenhum, tinha uma simpatia pelo PT, havia votado no PT, né? Meu primeiro voto foi na campanha de 2004, o primeiro voto que eu dei na vida, em 2004. Não, antes. 2002. Foi o meu primeiro voto, Não, minto, meu primeiro voto eu votei no PT. Foi Fernando Henrique? Qual foi a eleição dele? 98. Então a partir daí meus votos sempre foram no PT, sempre tive uma simpatia pela esquerda, pelo PCdoB. Votei na Jandira quando eu fui morar no Rio de Janeiro, que ela foi candidata a prefeita. Mas nunca havia pensado em me filiar a um partido assim. Diante desses 3 convites, eu entendi que havia um recado ali do universo. Eu sou místico, não tenho uma religião, mas tenho uma religiosidade, acredito muito em recados. E para mim havia ali um recado de como eu poderia conciliar esses aspectos. O ativismo político que eu vinha fazendo até entrar no Big Brother e a popularidade e a fama que o programa me deu. Então eu juntei isso, me filiando ao PSOL, que era o partido que eu tenho mais afinidade ideológica e programática. Não quer dizer que eu concorde com todo o programa do partido, nem fecha com todas as posições, mas eu fecho com a maioria delas. O PSOL é um partido bastante democrático, com uma democracia interna muito grande e com muito vigor. É um partido de tendências, de correntes que disputam entre si. E é isso. E a minha primeira eleição foi em 2010. Uma campanha que as pessoas descobriram que eu era candidato quando eu já estava eleita, porque o PSOL é um partido que não tem financiamento de empresa, um partido que basicamente faz sua campanha com fundo partidário. O partido tinha suas estrelas, o partido tinha os seus preconceitos, é um partido de esquerda. A esquerda é muito preconceituosa com a cultura de massa, né? Com o consumo cultural dos pobres, é muito elitista. Esse é um problema que ela tem que rever, com o tempo ela vai rever. Eu estou ajudando muito nesse sentido, o partido a rever isso. Então, nessa campanha eu fui eleito graças aos votos da nominata do partido, né? Não foram votos necessariamente, eu tive 13.600 votos. E aí, na segunda eleição, que foi do ano passado, eu tive 145 mil votos. Né? Então, de 13 mil? De 13.600 para 145 mil votos. Né? E isso foi fruto disso que vocês estão vendo aqui na parede, né? Quer dizer, de um reconhecimento que veio da sociedade civil organizada, da própria mídia, embora eu não seja do tipo de que bajule a imprensa, muito pelo contrário. Sou muito engajado na democratização dos meios de comunicação, nesse movimento, mas houve um reconhecimento da imprensa, um reconhecimento da sociedade civil organizada, do próprio eleitorado, e isso me conferiu uma votação expressiva em 2014 e me colocou nesse lugar onde agora eu me encontro. O que é ser líder? Se eu sou um líder? Acho difícil de responder porque nós temos diferentes lideranças ou diferentes exemplos de líderes. Alguns exemplares no melhor sentido, quer dizer, são um exemplo mesmo, outros deploráveis, né? A gente pode deixar de pensar aqui, por exemplo, em como Hitler liderou, né, um movimento que quase destrói o mundo, digamos assim. As personalidades fascistas são lideranças, né, e exercem sobre as pessoas um fascínio. Então nós temos líderes para bem e para mal, líderes produtivos, improdutivos, contraproducentes ou não. Não sei dizer se eu sou líder. O que eu posso dizer é que eu sempre tive uma personalidade que tomou as rédeas do seu destino.
do meu destino. E ao tomar as rédeas do meu destino, eu posso ter servido, talvez sem querer, de exemplo e trouxe comigo outras pessoas. Mas sou uma pessoa que sempre busco uma relação com os outros de horizontalidade. Sempre busco isso. Busquei a minha vida inteira. Desde a época de que eu era líder de escola, de turma, até hoje que eu sou um deputado eleito. O meu mandato, por exemplo, é o único mandato que tem um conselho social. Diferentes pessoas da sociedade civil, que foram convidadas por mim e outras se convidaram. Ele é um conselho consultivo, não pode ser deliberativo, óbvio, mas esse conselho é consultivo. Todas as políticas públicas que eu toco aqui e os enfrentamentos que eu travo aqui, até os projetos que eu apresento, passa pelo conselho. O conselho opina, né, sobre isso, dá sugestões. O conselho traz demandas da sociedade, né, cada membro vem de uma área, eles trazem demandas que a gente vocaliza na forma de projeto de lei, ou na forma de audiência pública, ou na forma de requerimento de informação. Ou seja, a gente traduz a demanda dos conselheiros nos instrumentos, nos dispositivos que nós temos aqui regimentais para tocar o poder legislativo, né, que é o que me compete. Então sempre busquei essa horizontalidade, né, na relação com os meus funcionários, assim, com as pessoas que trabalham comigo. São quase todos meus amigos, têm uma relação de amizade comigo. Claro que, óbvio, a liderança implica em algum momento você tomar de fato as rédeas. Eu gosto de usar sempre a metáfora do concerto, né? Eu sou um maestro. Um concerto não acontece sem um maestro, mas um concerto também não acontece se alguém estiver desafinando ou se faltar um instrumento. Certo. Cada instrumento é fundamental, e cada pessoa afinada sobre uma partitura é fundamental. Então essa partitura é o programa do partido, o programa do partido. Essa partitura é a posição que eu ocupo no espectro político. Eu sou um socialista, um socialista democrático mesmo. Acredito nisso, acredito nas liberdades individuais, não penso num socialismo que não esteja de acordo com a defesa das liberdades individuais, não penso em soluções coletivas que não levem em conta o indivíduo, né? Mas também não sou contra as soluções absolutamente individuais ou individualistas. Então, com essa partitura, eu toco minha grande orquestra, que são os meus assessores, o Conselho Social do Mandato, a bancada do partido com a qual eu dialogo. Quer dizer, a gente não faz nenhum trabalho aqui sem um diálogo entre os membros da bancada, um diálogo com os setoriais do partido, setorial de mulheres, setorial de negros, enfim, é uma concertação, mas isso exige uma maestria. Então, nesse sentido, eu sou um líder, no sentido do líder, da liderança que o maestro exerce. Para mim, a democracia é um processo. A democracia não está dada, não está pronta. A democracia ela muda, ela se transforma no tempo e no espaço. A democracia grega do seu berço, do século IV a.C., não é a democracia que nós temos hoje, né? Então houve uma transformação no tempo. A gente não pode dizer que a democracia venezuelana é igual à democracia brasileira, que tampouco é igual à democracia americana. Então a democracia é também uma experiência que varia no espaço, não só no tempo. E a minha compreensão de democracia é cada vez mais de uma democracia, para usar uma expressão que a gente cunhou num evento que eu participei recentemente com lideranças latino-americanas, né? Alerta Democrático, se vocês depois procurarem, acho que pode mandar inclusive para vocês. Eu acredito numa democracia em mobilização. O que é que isso implica? Isso implica em conciliar da melhor maneira possível a democracia representativa com a democracia participativa, ampliando inclusive os canais de participação da sociedade civil organizada, ou o que Boaventura de Souza Santos chama de democracia de alta intensidade, que é você combinar a representação com a participação. E pensando nisso, então, eu estabeleço um diálogo com a sociedade civil organizada da maneira mais analógica possível, ou seja, o encontro com as pessoas nos sindicatos, na universidade, nas associações, até as praças, os eventos em praça pública, como acontece no Rio de Janeiro, no Buraco do Lume, que é o que eu menos gosto de fazer. Esses eventos em praça, com muita gente passando, eu acho que ninguém tem foco ali, eu sou o cara do foco. Eu acho que
insistir em eventos em que as pessoas estejam interessadas nisso e que a gente possa tocá-las. Então eu vou desde essas reuniões analógicas até até a interpelação da sociedade por meio dessas novas tecnologias da comunicação e da informação, que são as redes sociais, as mídias sociais. Eu sou um deputado do meu tempo, eu tenho 41 anos de idade, eu sou um cara com formação em comunicação. Para mim a comunicação é tudo, né? Como dizia Carlos Drummond de Andrade, lutar com palavras é a luta mais vã, no entanto lutamos mal contra amanhã. É o que nos resta, são as palavras e a comunicação. Então isso é central no meu mandato, a ocupação das mídias sociais, a disputa narrativa com outras formas discursivas, com outros regimes de representação, para usar a expressão de Michel Foucault, a disputa com os meios de massa, a televisão, o rádio, né? Disputar a narrativa que eles produzem com novas narrativas, e aí fazer um trabalho pedagógico, de educação política, de responder cada comentário, né? De desmentir cada calúnia. Esse trabalho, então, e isso tem a ver com o tempo em que a juventude, ou boa parte dela, se identifica muito comigo, né? Pelo menos a juventude que está preocupada com as questões socioambientais, com a justiça socioambiental, que entende que o marxismo não dá conta mais das questões, a luta de classes não dá conta mais das questões que nos afligem, né? Nos afligem hoje em dia. Claro que a questão de classe está colocada, a concentração de riqueza na mão do 1% mais rico do globo é um problema, né? Tem a ver com a desigualdade social, mas a desigualdade social não é o único dos problemas, e a desigualdade se agrava quando os problemas se articulam com ela, com a desigualdade, como por exemplo o machismo, a misoginia, a homofobia, o racismo, o antissemitismo, né? E aí essa juventude que está preocupada com essas questões, que são as questões do nosso tempo, a chamada política de afetos, políticas identitárias, ela se identifica com o meu mandato. Então ela me tem como um exemplo, uma referência, um exemplo, um diálogo, né? Em todos os lugares que eu vou, assim, aquele teatro São Pedro, né? O Dom Pedro, o antigo deles. Na Feira do Livro eu fui lá dar uma palestra e o teatro estava lotado, assim como eu falei, bom, isso é um fenômeno para a pessoa ver um político, né? Constituir uma base. Do primeiro para o segundo eu constituí uma base. E me permitiu. Porque quando eu fui eleito, como eu disse, eu fui eleito sem que as pessoas soubessem que eu era candidato, né? Fui eleito graças à votação da nominata, e a informação que a grande maioria das pessoas tinha a meu respeito era de que eu participei do Big Brother, né? E mesmo assim, com um delay muito grande entre a participação e a candidatura. Eu participei em 2005 do programa, a minha candidatura foi em 2010, era um tempo já. E o mandato permitiu que eu constituísse essa base, né? Que as pessoas se identificassem, que as pessoas reconhecessem que havia ali uma proposta nova. Eu sou muito respeitado, né? Até pelos meus inimigos, não vou nem dizer só pelos meus adversários, pelos meus inimigos, até eles me respeitam aqui. Eu sou muito respeitado e por isso mesmo eu sou muito combatido, porque se eu fosse uma liderança política, uma representação política que não ameaçasse, eu não seria combatido. Eu sou combatido porque de alguma maneira eu estou intervindo na engrenagem, a minha presença ali intervém na engrenagem. Eu sempre uso uma metáfora que eu digo que eu sou uma esfera de aço, quando você pega uma engrenagem toda funcionando, com as suas polias e parafusos e correias, e você joga uma esfera de aço que paralisa a engrenagem, impede a polia de rodar. Quer dizer, ela não é destruída, ela é pequena, mas ela está ali emperrando o sistema. Esse sou eu aqui. Eu emperro o sistema. Então eu sou aquela figura incômodo porque eu trato da minha identidade com maior tranquilidade, incômodo porque cada vez que uma expressão de machismo, homofobia se levanta, eu vou lá e desmascaro, né? Como aconteceu recentemente com a Vaia, a presidenta Dilma, quando ela veio entregar a mensagem, né? Ela foi vaiada e automaticamente eu falei, olha, vocês nunca vaiaram nenhum homem presidente da República, mesmo o mais impopular deles, mesmo os ditadores, quando aqui estiveram, não foram vaiados. Vocês vão vaiar uma mulher? É por quê? Porque tem uma dimensão de misoginia e machismo, claro. Então, eu sou esse incômodo. E aí, com isso, faz com que eu tenha
excelentes relações, eu tenho boas relações, sobretudo com as deputadas e com os deputados mais à esquerda do espectro político, e tenho relações meramente formais, né, com os demais, assim. Não sou mal educado, não distrato ninguém, mas não sou amigo. Não faço a política do tapinha nas costas, odeio isso. Eu acredito de verdade. E tem alguns que eu não dirijo a palavra, porque eu não acho que eu tenho que dirigir a palavra a um fascista, definitivamente. Então, figuras abjetas como o Bolsonaro e o filho dele, por exemplo, ou com o Fraga, que é um deputado daqui do DF, um fascista aí da bancada da bala, para essa gente eu não tenho que dirigir a palavra. Né? Basicamente isso, né? Eu queria ter tido tempo não falar com tanta pressa com vocês, mas o que vocês precisarem de mais informação, podem mandar um e-mail sobre o conselho.